Olá, esse é o Birosca News. Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa Birosca, né? O Brasil passou de mais de 100 mil mortos oficiais pelo coronavírus. O presidente da República, mais uma vez, uma declaração absolutamente sem cabimento. O ex-presidente foi escolhido porque faz parte do Centrão, tem um bom contato com o Centrão para levar, enfim, ser indicado pelo presidente para representar o Brasil no Líbano depois do que houve lá. Só que esse ex-vice-presidente, presidente de decoração, Temer, não vai poder ir porque ele está com passaporte. É, foi entregue o passaporte porque ele é réu, não é? Enfim, tem uma série de birosquices desse país. A gente pode, obviamente, falar de uma série de atrocidades, mas eu resolvi sair um pouco do âmbito da política e do Covid diretamente e falar de um episódio que aconteceu esse fim de semana com uma cantora sertaneja que faz muito sucesso e que ela e a banda acabaram fazendo, entre aspas, uma piada, e que na verdade a grande questão é que esse tipo de coisa não é piada de forma alguma, né? E aí isso acabou repercutindo muito mal. É um pouco sobre isso que eu quero falar um pouco sobre qual o pano de fundo dessa história, qual que é o problema, qual que é exatamente o problema dessa, entre aspas, piada, e qual a dimensão que isso tem, inclusive as repercussões que teve sobre ela. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e quintas-feiras, às 19 horas, aqui no Instagram, e depois eu coloco sempre esse vídeo no meu canal do YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia, e também o áudio é colocado em podcast no Deezer, no Spotify e outras plataformas. Então, se você gostou do vídeo, enfim, das questões que a gente vai discutir aqui, curta, compartilhe e leve para outras pessoas, para outros lugares, essas discussões que a gente faz aqui. No vídeo, inclusive, eu vou colocar a descrição do caso. Eu já compartilhei uma notícia sobre isso no meu blog, no alexprocesso.wordpress.com, e vou complementar, inclusive, com outros desdobramentos. Eu só queria retomar rapidamente o caso, né? Falar muito rapidamente sobre o caso, porque, na verdade, a grande questão que está sendo discutida ali. Quer dizer, a Marília Mendonça, numa live, ela então fala que um conhecido deles ali, da banda, teria ido numa boate gay, uma boate LGBT, melhor dizendo, né? E que E aí já começa, isso já é motivo de piada, e exatamente não se dá para saber por quê. E então que ela conta o caso e que esse cara teria dito que ele teria ficado ali com a mulher mais linda da vida dele. E aí isso é motivo para mais uma rodada de risos, não é? E alguém lá atrás da banda pergunta: será que era mulher mesmo? E ela então ri mais uma vez, né? E a grande questão nessa história é que desde quando, né, ser LGBT ou ficar com uma pessoa LGBT é motivo de riso. E pior ainda, né, que a grande questão com relação a esse caso é que ele trata de um grupo dentro da minoria LGBT que é certamente o mais vulnerável, aquele que é o mais atingido pela violência e pela exclusão. E é um pouco sobre isso que eu quero falar, né? Porque, no final das contas, é claro que o que ela fez ali não é diretamente uma violência física, obviamente, e para muitas pessoas pareceu só uma piada, né? Algumas pessoas desconsideraram, acharam que a piada, que a crítica teria sido só porque ela mencionou uma boate LGBT, mas na verdade o maior problema ali é ela achar, ou ela concordar de alguma forma, que o, entre aspas, engano do conhecido deles de ter ficado com uma pessoa trans ou eventualmente travesti, não dá para saber pela brincadeira, entre aspas, né?
que seria algo engraçado. Então, percebam, a gente está falando de uma pessoa que está fazendo uma live para alguns milhões de ouvintes, né, alguns milhões de telespectadores, pessoas que estão assistindo ali ao vivo, milhões de pessoas assistindo, e eu tenho um reforço de um preconceito, e esse é o grande problema. Porque eu tenho uma pessoa pública fazendo um evento para milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, e aí essa pessoa então reforça através de uma brincadeira, entre aspas, e que não é brincadeira, um negócio que é muito sério, que é a discriminação e violência contra pessoas travestis e pessoas trans no Brasil. E isso é muito sério porque ao fazer essa piada, o que se está fazendo ali é mais uma vez reforçando um estereótipo que existe na sociedade brasileira e que vai desembocar, obviamente eu não estou dizendo que ela especificamente, mas o que se faz ali acaba desembocando de alguma forma na violência. Eu não estou dizendo que a Marília Mendonça especificamente incentiva a violência, que ela especificamente seja uma pessoa que conscientemente seja transfóbica ou homotransfóbica, enfim. Mas o fato é que de maneira inadvertida e não pensada, vamos sempre levar presumir a boa-fé, né? Ela acaba, sem querer, reforçando algo que é muito sério na sociedade brasileira. O Felipe Neto fez um vídeo recentemente falando um pouco sobre isso, por causa do caso do Tami Miranda, que eu comentei aqui há alguns dias. Eu vou linkar tanto o vídeo do Felipe Neto quanto esse outro vídeo que eu fiz aqui sobre o caso do Tami Miranda, que diz respeito ao Dia dos Pais, que foi ontem, né? E o Felipe lembra alguns dados que a gente já fala aqui há muito tempo, né? Mas é legal quando uma pessoa, que inclusive não faz parte da minoria LGBT e que tem um alcance muito maior, fala esse tipo de coisa. E alguns desses dados que ele falou lá, eu quero lembrá-los aqui. É importante quando a gente fala de minoria LGBT, que ia mais no Brasil, enfim, a gente está falando de um grupo, de uma minoria por causa de questões de orientação sexual e identidade de gênero, que sofre violência e sofre discriminação. Mas, dentro dessa minoria, eu tenho um grupo ainda menor que sofre muito mais discriminação e muito mais violência, que são as pessoas travestis e pessoas trans. As travestis e as mulheres e homens trans, eles e elas são expulsos de casa logo na adolescência. Há uma regra sobre isso, obviamente que não são todos, mas uma grande parte delas e deles são expulsos de casa logo na adolescência. Eles são a maior taxa de evasão escolar de pessoas travestis e pessoas trans. E aí, se você não tem o apoio da sua própria família, essas pessoas acabam muitas vezes indo para as ruas, elas não têm formação, uma boa parcela dessas pessoas não tem sequer o ensino fundamental completo, quiçá o ensino médio, quiçá o ensino superior, e todo mundo sabe como é que tá difícil no Brasil você conseguir um emprego minimamente decente, mesmo que você tenha toda a qualificação, mas se você não tem nenhuma ou quase nenhuma, o que acaba acontecendo é que 90% das pessoas trans e travestis no Brasil tem na prostituição o seu único meio de sustento. Ninguém vai aqui ficar fazendo uma crítica moralista com relação à prostituição, que não teria nenhum grande problema, se não fosse essa a única forma dessas pessoas não morrerem de fome. Quer dizer, quando a prostituição é a única forma que a pessoa tem de não morrer de fome, aí a prostituição é um problema nesse sentido. E no caso de pessoas trans travestis no Brasil, 90% pelo menos delas têm na prostituição seu único modo de sobrevivência, né? Para mulheres trans e travestis, a prostituição é esse único meio. Mas alguma porcentagem, 3, 4%, que trabalham em algum trabalho informal, você tem menos de 5% dessa minoria especificamente que tem algum trabalho com carteira assinada, um trabalho formal, né? E aí, é óbvio que pela própria atividade laboral que elas exercem, e é reconhecido como atividade laboral no catálogo das profissões, pelo menos isso, não que tenha alguma proteção jurídica, mas pelo menos há o reconhecimento, elas estão sujeitas a muito maior violência e, de qualquer forma, mesmo fora do trabalho delas, elas são
quem mais sofre violência. E quando eu estou falando das mortes dessas pessoas, eu estou falando de pessoas que morrem com excesso de violência. Quem me conhece e me acompanha sabe que eu já falei sobre isso, mas é sempre importante a gente relembrar isso quando para a gente não banalizar esse tipo de piada que foi feita pela cantora sertaneja para 3, 4, sei quantos milhões de pessoas que estavam assistindo a live. São pessoas que morrem elas morrem espancadas, com excesso de violência, no sentido de que, por exemplo, são 52 facadas, a mutilação, enfim, eu não vou ficar entrando nos detalhes aqui, mas são mortes muito brutais as que acompanham as pessoas trans e travestis no Brasil. Quando a gente foi falar lá no STF sobre transfobia, homofobia na ADO 26, é claro que toda a minoria LGBT sofre com violência, mas essa é uma minoria que sofre muito mais do que qualquer outra dentro desse universo. E não é por outra razão que, enquanto a expectativa de vida do homem médio brasileiro, do brasileiro em geral, e eu peguei um dado mais atualizado, de 76,3 anos, a média de idade, de expectativa de vida das travestis e mulheres trans, pessoas trans no Brasil, é de 35 anos. Elas têm uma expectativa de vida que é de menos da metade, né, do que pessoas cisgênero tem no Brasil. Quando você soma essas pessoas outros fatores de discriminação, como por exemplo a questão da cor, né? Então, se ela, além de pessoa trans, travestis, ela ainda é negra, e se ela ainda é pobre, a maior parte né? Então você vai ter um somatório aí de fatores que levam à morte violenta dessas pessoas. Então, é claro, diante de toda a repercussão que teve o caso, a própria cantora veio a público, fez um tweet e pediu desculpas, o que me parece ainda muito pouco, já que o alcance do tweet é muito menor do que o da live dela com milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, mostra pelo menos que ela, no tweet, pelo menos ela não tentou se justificar, ela não fez o que muitas vezes algumas pessoas fazem, quer dizer, eu fui mal interpretado, foi tirado de contexto. Não, ela simplesmente disse, então vou inventar desculpas, realmente preciso melhorar, errei, pelo menos isso, né? Não é piada. Falar sobre pessoas trans, travestis, falar sobre pessoas que são homossexuais, afeminados, lésbicas, que são mais masculinizadas, isso não deveria ser piada. Agora, um pouquinho antes de começar, eu estava vendo uma publicação também que estava falando de um ex-BBB, que não vale a pena citar o nome, que ele fazendo um story no Instagram, também fazendo deboche de homossexuais afeminados. Nada disso deveria ser piada. Puxa vida, nós estamos em 2020, para além disso tudo, quer dizer, para além de que moralmente isso não deveria ser piada, não é demais lembrar que, como eu falei agora há pouco, está valendo no STF, está valendo no Brasil há pelo menos um ano a decisão do STF na DO 26, que reconheceu a homofobia e a transfobia como espécies de racismo, crime inafiançável, imprescritível, insuscetível de graça e anistia. Essas pessoas deveriam, já que pedir que elas evoluam, não, e não pensem assim, talvez seja pedir muito para alguns, em alguns casos, elas deveriam pelo menos ter medo de sofrer as consequências criminais que esse tipo de manifestação possui. Que bom que no caso da cantora ela pelo menos reconheceu. Espero que outros também façam, né, e que a gente possa, enfim, já não temos, como se a gente não tivesse problemas suficientes nesse país, nesse momento, ainda termos que lidar com essa coisa requentada lá do século XX e anteriores, que é a homofobia, transfobia em forma de piada, né? Muito bem. Enquanto isso, a gente continua tendo episódios de racismo contra entregadores. Já tivemos pelo menos mais 2 casos aí, além daquele que eu falei no meu último ou penúltimo vídeo. Às vezes, quando essa epidemia começou, algumas pessoas falaram que nós iríamos melhorar, iríamos sair melhores disso tudo, né? Infelizmente, me parece que não. Me parece que a gente só está mostrando cada vez mais
tudo que a gente tem de pior como sociedade, não é? Mas continuamos. Enfim, mantemos aqui a nossa esperança de que dias melhores virão, quem sabe, algum dia, não é? Muito bem, pessoal. Eu agradeço a todas e todos que estiveram aqui. Eu vou compartilhar esse vídeo, como eu disse, no YouTube e o áudio lá no podcast. Se você curtiu, curta, compartilhe e vamos pensar juntas e juntos aí no tema de quinta-feira. Que coisa absurda e maluca, estapafúrdia vai acontecer no Brasil até quinta-feira para a gente comentar. Se você puder dar algumas dicas, difícil é escolher, né? Mas de repente a gente faz uma enquete informal e aí você me dá umas dicas aí de alguma coisa que a gente possa chamar a atenção na quinta-feira, tá? Obrigado a todo mundo. Tchau.